Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Papo Vai. O meu nome é Walter Machado e o episódio de hoje é sobre um dos melhores filmes do cinema brasileiro, O Som ao Redor. A chegada de uma equipe de segurança privada na esquina de uma rua de classe média na cidade do Recife, no estado do Pernambuco, muda a vida dos moradores locais. Enquanto alguns comemoram a tranquilidade trazida pelos vigilantes, outros vivenciam momentos de tensão. Uma suposta onda de violência é utilizada como pretexto pelos personagens para oferecer o serviço. Dessa forma, eles prometem afastar qualquer perigo, mas com isso têm acesso a todos os passos dos moradores. Os conflitos de cada personagem se entrelaçam, criando uma teia em que um é coadjuvante da vida do outro. O Som ao Redor é um filme brasileiro dos gêneros drama e suspense, escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho. O filme foi lançado no Brasil em 2013 e escolhido como representante brasileiro no Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. O crítico A.O. Scott, do jornal The New York Times, escolheu O Som ao Redor como um dos melhores filmes do mundo produzidos em 2012. Mas por que diabos você deveria assistir a esse filme e como o filme pode ajudar você a aprender mais português? Bom, O Som ao Redor é uma ótima escolha para quem está estudando o idioma, porque tem uma história intrigante e com diálogos feitos em uma velocidade fácil de acompanhar. Além disso, os diálogos são bastante verdadeiros e a interpretação é muito boa, então você vai ter acesso ao vocabulário utilizado no dia a dia do Brasil. É claro, não espere entender 100% dos diálogos, tampouco do roteiro. Mesmo falantes avançados podem ter dificuldades, porque não se trata apenas de compreender o idioma, mas de entender referências culturais, históricas e regionais implícitas nas falas. O filme é, portanto, um desafio para quem quer conhecer mais sobre o Brasil a partir de um ótimo exemplar do cinema nacional. Durante o filme, o roteiro nos mantém presos na rua Setúbal, assim como os moradores. O próprio diretor, aliás, isso é uma curiosidade interessante, o próprio Kleber Mendonça era morador local naquela época. Ele morava naquela mesma rua em que foram feitas as gravações e ele utilizou a sua própria casa como um cenário para a família de uma de suas personagens. Então, como um integrante do contexto que ele apresenta na obra, Mendonça afirmou que a rua simboliza os antigos engenhos de açúcar do Brasil. Então isso é uma grande referência histórica, né, na construção histórica da economia brasileira. E então durante o filme ele trouxe algumas representações do tempo em que havia um domínio dos engenhos de açúcar na população e na economia local. Então, dessa forma, ele apresenta uma crônica audiovisual com críticas ao caráter cíclico da história nacional. Ele mostra como as relações de poder, as relações de trabalho são cíclicas, como mesmo os personagens não vivendo em um engenho de açúcar, a lógica do engenho de açúcar de ter um grande chefe que tem poder sobre todos e que comanda a vida de todos, essa lógica ainda se mantém apesar da urbanização. Apesar do tempo ter passado, a lógica das relações humanas naquele contexto ainda se mantém. Então, o filme acaba trazendo em sua interpretação mais profunda algo de muito valor, né? De um valor para um pensamento crítico em relação a como a história pode se repetir. Além disso, um dos principais pontos do filme, algo que é muito marcante, é como o som é utilizado para mostrar as relações entre os personagens. Assim, os ruídos são representações da dificuldade de diálogo entre os diferentes componentes daquela rua, né? Entre os diferentes moradores daquela rua que representa um pequeno Brasil. A sonoplastia, por sua vez, é bastante autoral e nós sempre estamos cercados, nós nos sentimos como quem está assistindo ao filme, sempre cercados por um som incômodo, assim como os personagens que se sentem aprisionados àquele contexto. Você vai perceber que O Som ao Redor é um filme simples, intenso
e muito divertido. Ele denuncia com o cuidado de não reproduzir as lógicas, de não reproduzir os preconceitos que ele denuncia. Ele impacta o espectador, ele impacta quem está assistindo ao filme com o propósito de educar. Da mesma forma que ele mostra a tendência cíclica da história, sem dar alguma esperança de final feliz. Por isso, o longa impressiona, adicionando ao cinema brasileiro mais um registro sincero de nossas próprias contradições, das nossas contradições como sociedade, das nossas contradições como cidadãos que vivem nesse contexto e que não conseguem alterá-lo, né? Então, é um filme rico em características cinematográficas, é um filme rico em diálogos, os diálogos são bastante naturais e importantes para ampliar o seu vocabulário em relação às conversas cotidianas, e também é um filme que propõe um pensamento crítico em relação a como as pessoas... E também é um filme que propõe um pensamento crítico sobre como as pessoas se relacionam, como as pessoas se organizam em sociedade. Então a rua, os cenários em que o filme passa são uma representação de como a sociedade brasileira se comporta, de como os preconceitos são mostrados e como as relações econômicas e de poder passam de geração a geração sem serem resolvidas e muitas vezes sem serem discutidas. O Som ao Redor, portanto, é uma grande oportunidade de você conhecer não só o cinema brasileiro, não só a língua portuguesa falada no Brasil, como também essa parte da construção histórico-social do país. Aproveite, não deixe de seguir as nossas redes sociais, não deixe de acessar o nosso blog www.papovai.com/blog. Lá você vai encontrar mais informações sobre esse filme, mais informações sobre outros episódios que nós já produzimos aqui. Espero que vocês estejam gostando dos nossos episódios, que eles estejam sendo úteis para você, para sua jornada de aprendizado do português. E é isso. Por hoje é só e até a próxima. Valeu!